Recebendo no Edson Costa, repórter Alexandre Lindemeyer, deputado federal, ex-prefeito, amigo da terra. Bom, nesse início eu vou chamar o Alexandre de tu. Fica à vontade. Alexandre, o que houve contigo aí, o teu braço aí? Bom, Estás bem agora? Tô super bem. Agora é como a gente estava comentando, eu saí numa situação muito boa, porque eu tropecei. Saísse no lucro, então. Claro, tropecei numa daquelas chamadas tartaruga, né, de chão, aquelas bolas amarelas, e fui em aceleração em direção à parede. Quando eu senti que ia bater com a cabeça, protegi com o braço, ou seja, a cabeça não teve problema nenhum, e ao mesmo tempo eu tirei o braço do lugar, saiu o braço do lugar, aí tive que depois colocar, algum tempo depois, deu tudo certo. Agora, depois que desinchar, ver se não teve problema de ligamentos, e agora é gelo, repouso também, deixar o braço imobilizado, mas pá, deu tudo certo. Pergunta de fácil resposta. Doeu muito na hora, não? Não, eu diria assim, é tudo escuro, né? Porque tu não, aquela dor tu só não enxerga direito. Agora, a curiosidade do negócio é que naquele mesmo dia, na tarde, o nosso gabinete estava protocolando lá em Brasília. Isso foi na quinta-feira passada? Quinta-feira passada. E eu estava saindo do jornal Hora do Sul, ali em Pelotas, e naquela tarde a gente estava protocolando, juntamente com o deputado Luiz Couto, um plano nacional, um projeto de lei, Plano Nacional de Prevenção à Queda de Pessoa Idosa. Entende? Nada então, melhor do que inaugurar em alto estilo. Não, eu acho que se tivesse filmado, ia dizer, pô, o deputado interpretou... Viveu o projeto. Mas é isso, né? Então, mas está tudo bem, não quebrei perna, não quebrei nada, agora é recuperação. Acho que 1-2 semanas está tudo bem. Bom, agora sim, chamando de senhor, deputado, uma coisa que nós precisamos saber aqui. A rotina é intensa. Como é que tu fazes aí a questão da interface Rio Grande, Brasília, as viagens naturais do mandato? Bom, assim, primeiro eu tive, quando fui eleito deputado federal, eu fiz algo próximo de 94 mil votos, sendo que em torno de 40 mil votos em Rio Grande, né? 54 mil fora. Então, isso significa que eu tenho que andar muito. Quantos municípios em média? Eu te diria que nós tivemos votos em mais de 300 municípios. Agora, que eu te diria assim, que regiões prioritárias, que onde a gente teve mais voto, foi naquela região de Vacaria, né? Aquela região nordeste do estado, Campos de Cima da Serra, ali, ao mesmo tempo, lá em São Borja. Então, em Vacaria foi 2.700 votos, né? Aí, em São Borja, São Borja, 2.300, né? Eu estou dando os maiores. Aí tem Dom Feliciano com 1.590, Dom Feliciano. Aí tu pega Alvorada, foram 5.500 votos. Porto Alegre, 4.200. Canoas, 1.900. Esteio, 1.490. Aí tem a nossa região aqui também, que aí pega na faixa de 3.000, 4.000. Então, Jaguarão, 2.300 votos. Santa Vitória, 3.000. São Lourenço, 3.000. Pelotas, e assim vai. Então, o que isso exige? Exige que, para além de estar em Rio Grande, eu tenho que circular muito. Então, vou para Brasília e volto de Brasília para o sul. Volta para onde? Para Rio Grande, nem sempre. Às vezes a gente está fazendo os roteiros, né? Então, eu tenho que circular em outras regiões. Por exemplo, agora, final do mês, planejamento é me deslocar para a região de Passo Fundo. Então, Passo Fundo, Marau, Ciríaco, Nova Roma do Sul, aquela região, eu estou devendo visita. Palmeira das Missões também. Entendi. Eu tenho algumas visitas para fazer. A rotina, como é que eu vinha fazendo antes da cheia, né? Então, a rotina, quando eu estava em Rio Grande, eu pegava o ônibus das 10 da noite, chegava 3 horas ali no aeroporto, 3 e pouco, aí 5 e alguma coisa, 5h40, saiu o voo para Brasília, 15 para as 8 estava em Brasília. Então, essa era a rotina. Na volta, pegava o voo das 20h40, chegava às 11h30
em Porto Alegre, pegava o ônibus da meia hora para o Chuí, chegava aqui em Rio Grande 5h15, 5h30 da manhã. Puxado, não? É puxado. Eu digo que dormir, eu consigo dormir, mas não é aquele sono maravilhoso que a gente tem na casa. Profundo nem reparador. Então eu durmo no ônibus. Tem gente que não consegue dormir. Eu durmo no ônibus, durmo no avião. Às vezes tem essas curiosidades, assim, tipo, um dia eu entrei no ônibus aqui na rodoviária. E nunca te pediram a janela, não? Não. Do avião, não? Não, mas assim, o que acontece? Aí tinha duas senhoras, uma menina. Aí eu comecei a conversar, eu vi que a menina me conheceu, ela, posso tirar uma foto? E eu, pode, mas faça aqui que eu vou fazer uma selfie. Aí fizemos um sorriso, todo mundo sorrindo, fizemos uma selfie. Bom, aí o que eu faço? Quando eu aproveito esse horário para dormir, né? Então eu achei, bom, agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um trato contigo. Eu vou vou dormir, vou tirar um cochilo aqui e vou fazer um trato contigo. Se porventura eu começar a emitir algum som, se eu fizer barulho, tu me acorda, tu me cutuca, tá bem? Tá bom. Aí fizemos lá o toque da vitória, né? Então, compromisso selado. Tá, chegou lá no grill, ou seja, meia-noite e pouco, eu tranquilo, não ronquei, não fiz nada. Aí acordei assim, vou descer, eu olhei, e aí, tudo bem? E aí, deu tudo certo? E ela olhou para mim assim, pô, e eu, o que foi? Tu fez muito barulho, hein? Mas por que tu não me cutucou, guria? Ou seja, eu não escuto nada, alguns dizem que eu ronco, né? Mas, então tem essas questões da rotina de voo, é muito tranquilo, me acostumo bem, só que às vezes tu dá uma terça-feira, quando eu chego em Brasília, às vezes tu meio que te arrasta um pouco, né? Então eu vou em casa, tomo um banho, desculpe a expressão, boto o uniforme, que é o terno e gravata, né? Que é praxe, e aí a gente vai tocando, e realmente é uma atividade que, quando a gente quer, ela é intensa. Porque é a relação com os ministérios, os projetos de leis. Hoje eu tenho, sem medo de errar, algo próximo de 50 projetos de leis tramitando, sendo que uns 16 com coautoria, os demais são projetos da nossa autoria, com a colaboração das pessoas, né? Tem muita sugestão. Né? E muitas vezes da própria comunidade, Alexandre, tem que legislar sobre isso, sobre aquilo. E a gente isso é ser representante, né? Tem que ouvir as pessoas. Tem né? que ouvir. Bom, mas eu quero conversar com o deputado Alexandre sobre o seguinte. Empregos para Rio Grande. Todo mundo fala Polo Naval, cada um fala um número. Quantos empregos, num primeiro momento, o Rio Grande vai ter? E já vou perguntar o seguinte, para trabalhadores da cidade. A gente sabe que será inevitável alguém vir de fora, mas a prioridade será nossa, deputado? O que eu acho assim? Primeiro, quando a gente fala em oportunidades, eu vejo que Rio Grande passou por um período complexo, né? Nós tivemos um pico em função do setor naval, de repente teve uma retração, mas ainda é uma cidade, comparativamente a outras, que nós temos peculiaridades extraordinárias, excelência. Por quê? Nós temos um polo logístico, nós temos um polo industrial forte, nós temos desde da indústria química do adubo, nós temos a parte de granéis, de logística, de estocagem, tu tens a refinaria, tu tens a área de tancagem também da Transpetro, tens outras que trabalham com outros tipos de solventes, enfim. Ao mesmo tempo, um porto, que eu diria que é uma joia da coroa, que a gente precisa trabalhar muito para preservar. Porto de ingerência continental, diga-se de passagem. É o Porto Mercosul, tu tens o 5º Distrito Naval, tu tem um polo de saúde, tu tem um polo educacional, né? Tu tem o nosso comércio, uma agricultura, pesca. Ou seja, temos dificuldades? Temos. Agora, nós temos, como eu disse, muita coisa boa que outros não têm. E daí fica a seguinte situação, nós temos que buscar outras alternativas, agregar outros cenários. E eu vejo que isso está ressurgindo na questão do setor naval. Esses 4 navios que a Transpetro licitou e que acabam em Rio Grande, em parceria Rio Grande, Rio de Janeiro, porque a parte de comissionamento, que é a parte de testagem, acabamento, é feita no Rio de Janeiro.
Isso vai nos gerar em torno, a gente estima em torno de 1.400, 1.500 empregos. No primeiro momento? Como é que é? Durante esses contratos. Durante esses contratos. Bom, e isso a proporcionalidade disso? Isso já te digo. Aí nós temos aí um investimento que é 1,5 bilhão durante 3 anos e meio. A questão de proporcionalidade. Quando a gente fala em comissionamento, depois que tu tiver o navio praticamente pronto, toda a estrutura pronta, eles serão levados para o Rio de Janeiro para fazer o acabamento, que é a parte de recheio, estrutura, mais de funcionamento propriamente dito, né? Que é essa parceria que foi feita entre o McLaren, que é do Rio, e mais o Estaleiro Rio Grande. Agora, a boa notícia é que dentro do plano de negócio da Transpetro, esses são 4 navios de 25. Os Rendes. Esses são 4 navios de 25. Então, na prática, nós teremos agora, nesse mês de fevereiro, o anúncio da licitação de mais 8 navios gazeiros, né, que o próprio nome está dizendo, para transporte de gás. E depois, na sequência, mas esses 8 navios vão ser construídos aonde? Não sei. Mas os estaleiros de Rio Grande, São José do Norte e outros podem participar dessa licitação, né? E em participando, vão bombar? Podem ter êxito ou não, né? Aí é licitação. Pode ganhar aqui, pode ganhar o Rio, pode ganhar Suape. Mas em vencendo a nossa região aqui, aí a tendência é expandir. Claro. E gerar mais oportunidades. Claro. É isso. Isso. E ainda além disso, nós temos 2 grandes plataformas que foram licitadas, que é Sépia 1 e Sépia 2, que são plataformas com capacidade para 220 mil barris a dia, né, que elas estão ainda no processo, né, digamos, de ajuste, contratação. E que isso vai demandar o quê? Muitos módulos, né? Então, é a parte de cima da plataforma, que são 55 mil toneladas em cima de cada uma delas. Essa construção ela tem que ser feita onde? Nos estaleiros em geral. Se tu conseguir que parte desses módulos sejam construídos no Rio Grande, São José do Norte, isso também é significativo. Cada módulo envolve aí em torno de 500 trabalhadores. A questão do setor naval, eu acredito que ele está sendo retomado, não é só aqui, eu participei recentemente. Mas vai chegar naquele porte de antigamente? Não. Não. É mais modesto agora. Eu quero dizer que, primeiro, aquela ocasião onde nós chegamos a 24 mil empregos... No ápice, né? Tem situações assim. Primeiro, nós tivemos 3 grandes plataformas sendo construídas simultaneamente, entre 2 estaleiros, entre o estaleiro da KIP, QGI, e também o estaleiro Rio Grande. Então, 3 grandes plataformas. E um dos problemas que eu acho que houve ali na questão da gestão é que tem que contratar gente. A Petrobras tem que contratar gente porque precisamos cumprir prazo. Mas o problema do cumprir prazo, às vezes, no caso principalmente dos replicantes, né, não era a questão de ter pessoal, às vezes tu tinha que ter o fluxo, a gestão, inclusive envolvendo os suprimentos, fornecedores. Não adianta tu ter trabalhador e o suprimento não está chegando, porque aí tu não consegue ter, digamos, a eficiência necessária para que tu possa ter a construção dentro dos prazos. Então, para ter uma ideia, o último replicante que foi construído no estaleiro Rio Grande, ele foi construído com 50% do tempo que demorou o primeiro. E tinha menos gente do que tinha no começo. Entendi. Entende? Ou seja, ganhou eficiência. As oficinas passaram a funcionar, porque aí nós tivemos, naquele período, uma construção do estaleiro concomitantemente com a construção dos projetos. E isso foi um problema sério. Hoje, tu tens um estaleiro montado, as oficinas estão instaladas, os portos estão no lugar, o DIC está constituído. E, quando diz mão de obra, eu digo que a nossa mão de obra de Rio Grande região, ela está qualificada. Por isso, te respondo aquela primeira pergunta. Pode vir gente de fora? Por certo, vem gente de fora. Agora, o que nós temos que defender? É que venha gente de fora quando nós, efetivamente, for uma mão de obra muito especializada, que nós não tenhamos aí a gente folga. Ponto. Porque não pode sobrar só para o Rio Grandino só a vassoura. Agora, né? mesmo nesse aspecto, a gente tem que enxergar o histograma, enxergar o panorama do que precisa de mão de obra
que a gente, porventura, não tem? O que a gente vai fazer para preparar essa mão de obra? Porque mas nós temos mão de obra bem preparada, em princípio, aqui. Sim, mas, por exemplo, agora de jateamento específico industrial estava com falta de pessoal. O que eu penso? A gente tem que enxergar o panorama. Que tipo de mão de obra, por exemplo, leva para a construção desses 4 navios? E dos que virão? O que a gente precisa? O que a gente tem? Nós acabamos de ter uma desmobilização em São José do Norte. Sim, então, essa mão de obra estava... Intensa e traumática, né? Essa mão de obra estava qualificada, entende? Estava no fluxo. Então, essa mão de obra tem que ser absorvida. Ao mesmo tempo, se chegar ao que a gente espera, que são novos módulos para a região, é mão de obra que estava trabalhando em módulo há pouco tempo. Então, vamos essa lá. a ideia. O presidente Lula vem a Rio Grande dia 17. Ele vai... Não, não? 24. Mudou a data? Mudou. Bom, então, olha aí, a gente não sabia disso. Dia 24. O que Lula deverá anunciar que o senhor já sabe e pode anunciar aqui no Edson Costa Repórter? O que o Lula iria... Primeiro que eu digo assim, qualquer cidade que recebe a presença do presidente para assinatura de contratos que envolve 1 bilhão e 500 milhões de reais, que vai gerar 1.400, 1.500 empregos durante 3 anos e meio, e que simboliza uma retomada de um setor que é estratégico para a cidade, para a região, e como a gente diz, a gente fala do emprego direto, mas esse povo que está lá empregado com uma massa salarial melhorada, ela acaba gastando no bar, no restaurante, no supermercado, na feira, no táxi, aqui ou acolá, começa a mexer a economia. O que eu diria? Isso por si só já é um anúncio esperado. O que estaria sendo anunciado aqui e que será anunciado no Rio de Janeiro será a licitação dos 8 gazeiros. Ele estaria anunciando junto. A presidenta da Petrobras nem seria que virá o presidente. Aqui, né? Nem seria o próprio presidente Lula. Quem anunciaria seria a presidenta Magda, mas que vai fazer esse anúncio no Rio de Janeiro, que também concentra uma atividade forte da Petrobras. Enfim, essa é a questão. A nossa expectativa aí de que seja uma retomada do estaleiro Rio Grande de forma muito segura, com novos contratos aí adiante, para a gente ir ampliando a mão de obra de forma gradativa. Já se a gente fala em emprego, a Unifértil construiu uma unidade fabril há pouco tempo no Rio Grande. Esse mês começa a construir mais uma unidade de extensão da atual. Isso significa mais mão de obra? São 200 milhões de local. Reais. 200 milhões de reais na construção e depois mais gente para trabalhar local, né? Aí tem a Josapar, que está construindo, já definiu, vai construir aqui, é um investimento entre 150 a 200 milhões também, a unidade fabril dela aqui. A Termasa acabou de anunciar mais de 400 milhões, também expansão, a melhoria, a infraestrutura, é mão de obra que vai ser contratada e, ao mesmo tempo, depois melhorar. Então, eu diria que tem outras questões. E, fora disso... Está bem encaminhado. Tá bem encaminhado. Fora disso, nós estamos acompanhando... Se tu me perguntar, olha, não tem nada certo, mas eu digo que está no caminho certo, que é o quê? É a primeira biorefinaria da América Latina, 100% diesel vegetal, SAF. Aqui. É a refinaria rio-grandense, né? Que é 1 bilhão de dólares. É um redimensionamento daquele potencial que nós temos aqui. Na verdade, não é um redimensionamento. Ela cria uma nova indústria, uma nova planta junto da refinaria que existe hoje e, gradativamente, depois de uns 3 anos de obra, né? Mas eu volto a dizer, eles agora têm que aprovar no Conselho, já fizeram teste com soja, estão fazendo teste com gordura animal, aprovou no Conselho. Aí a questão de se tudo correr bem, se o Conselho aprovar, final do ano 2025, 26, começo de 2026, seriam 3 anos de obra, 4 mil postos de trabalho na construção, e aí não existe mais a refinaria que é hoje. Ela se multiplicará, entre aspas, em termos de recursos, volume, em termos de... Um formato diferenciado. Algumas dezenas de vezes. Entendi. Né? E é única na América Latina, né? Então, que é combustível verde.
Bom, diesel verde. Muito bom, boas notícias. Quero conversar agora com o deputado Alexandre a respeito de política local. Darlene Pereira, prefeita, eleita, empossada, o mandato está andando. Qual foi a participação de Alexandre Lindenmayer no resultado da urna aqui em Rio Grande? Me somei a fazer campanha, né? A questão de conversa com as pessoas na rua, nas portas de fábrica, nas paradas de ônibus, no comércio, corpo a corpo, né? Essa é a minha contribuição e, ao mesmo tempo, fico feliz porque eu tive a oportunidade de trabalhar com a Darlene, sei da capacidade, do comprometimento dela para com a comunidade. Foi minha chefe de gabinete, depois coordenou os projetos especiais, que são, quando a gente fala ali em mais de 51 quilômetros de pavimentação, 30 quilômetros de ciclovia, foram 11 escolas, 6 unidades básicas de saúde, 2 unidades de pronto atendimento. Tem praticamente grande parte desses projetos, poderia mencionar outros, foram com a coordenação da Darlene e a equipe que foi constituída, que era Gabinete de Projetos Especiais. Fora disso, é uma pessoa que vem com um compromisso já de longa data, é assistente social. Concorreu na última eleição também, já tinha uma experiência eleitoral. Assistente social, ao mesmo tempo trabalhou na Caritas, depois na universidade, na área estudantil também, foi pró-reitor. Sempre, ou seja, uma pessoa sempre comprometida com a questão social, com a melhoria da vida das pessoas. Então, fico feliz de que o resultado tenha sido esse. Desejo para a Darlene um mandato maravilhoso. Com o governo passado, nós aportamos só de recursos, que na condição de deputado a gente tem essa possibilidade. Em recursos por emenda parlamentares, nós aportamos um volume significativo de recursos. Só no ano de 2024 para a prefeitura foram 17 milhões de reais. Só para a prefeitura, se eu considerar o volume para outras entidades, foi em torno de 24 milhões. No ano de 2023, tinha sido um pouco menos, tinha sido na faixa de 12, 13 milhões para a prefeitura. Não vai ser diferente em relação ao governo da Darlene. Nós vamos trabalhar com a busca de recursos para a área da saúde, para a área da cultura, para a mobilidade, enfim, nós vamos estar... Vamos lá, fora o acesso com os ministérios que a gente trabalha. No bate-bola agora, o governo do PT vai ser melhor do que o governo do MDB? Qual é a expectativa do deputado Alexandre, que acompanha o cenário municipal, embora sendo deputado de Brasília? Eu digo que o momento é oportuno, tá, para que possa ser um governo melhor, né? Quando a gente anuncia essa questão da retomada do setor naval, anuncia essas outras questões relacionadas a outros investimentos, reconhecendo a capacidade já instalada no município na área econômica e também a disposição da Darlene, está montando equipe, ainda é um início de governo, mas a disposição da Darlene e também batendo na porta junto ao governo federal, aproveitando as políticas públicas que se tem nos mais variados ministérios, eu sou otimista de que fará um bom governo. Bom, e aí eu pergunto sobre o futuro de Alexandre Lindenmayer. O ano que vem tem eleição geral, deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Alexandre vai tentar permanecer em Brasília? A ideia é essa, né? Por conta de que, por mais que tu diga assim, é uma vida corrida, nós tivemos um vácuo em que pese nós tenhamos tido o Wilson Matos Branco e também o Cláudio Dias, nós tivemos ambos como deputados federais de forma momentânea, por momentos, por conta de que eram deputados suplentes. O deputado que nós tínhamos tido eleito diretamente foi o Valdomiro há 30 anos anteriores. Exato, faz bastante tempo. Então, e a representatividade política, ela é importante. Na nossa região, nós somos poucos. Se eu visualizar, independentemente do partido político, a representação que nós temos de deputados federais na Zona Sul sou eu, o Ran e mais o Daniel. Nós somos poucos, né? Então, penso que hoje a oportunidade que me é dada
de estar lá me permite, nem tudo que a gente batalha, que a gente luta, a gente consegue, mas eu acredito que nós já temos tido alguns avanços, alguns ganhos importantes, né? E por isso acho que é oportuno colocar o nome à disposição e buscar essa vaga novamente. Bom, agora nós entramos, deputado Alexandre, aqui no Edson Costa Repórter, com o Matheus Bueno nos assessorando, o Rodrigo Gonçalves, da nossa equipe, da PlayStream, que é um ambiente de primeiro mundo aqui, né? Está sentindo bem aqui? Diferenciado. Diferenciado. E da mesma forma, saudar o Matheus e o Rodrigo. Bom, agora um terreno mais árido. O que se repara, deputado, nas redes sociais, a repercussão em si, nos diversos pontos da cidade, é a criação de cargos no atual governo, o que traz um desgaste no início de um mandato. Isso não é perigoso? Isso não compromete, digamos assim, o início de um andar que tem uma expectativa, e essa expectativa foi dada lá na urna, não é? Com uma vitória maiúscula. Como é que fica isso? Eu sou daqueles que não trabalham na lógica do Estado mínimo, né? Eu penso que tu tem que ter o Estado necessário. E o resultado que a gente vê é de que nós vivenciamos alguns cenários, alguns governos que acabam reduzindo a estrutura e não dão a resposta que a comunidade precisa na qualidade do serviço que é necessário, que é prestado, né? A exemplo, a gente vê governos que trabalham nessa narrativa de ajuste, vamos enxugar daqui e dali, mas, na prática, o resultado implica no aumento de terceirizados, de serviços prestados por outros e não pela própria gestão. Então, eu sou daqueles que defendo que a proposta que foi feita de reforma administrativa, que foi aprovada na Câmara, ela se justifica a partir do momento. Se eu tiver, por exemplo, uma Secretaria de Cultura anexa, apêndice, a alguma outra estrutura, alguma outra secretaria, por vezes deixa de ser principal e passa a ser um acessório. Se tu tiver uma secretaria específica, uma equipe própria, com foco na captação de recursos, com busca em todos os editais, que tenha esse olhar e não seja meramente uma unidade de gestão de uma secretaria principal, nós vamos captar muito mais recursos, vamos ter muito mais política efetiva nessa área. Da mesma forma, eu te digo que, por exemplo, eu vejo, surgiu uma proposta de economia do mar, economia azul, né? Isso, o governo do Estado do Rio construiu uma secretaria específica por essa área. Por quê? Porque tem uma área enorme, que é o oceano, que faz parte do nosso país, e quando muita gente enxerga, é a pesca. Não, não é a pesca, é a pesca, o turismo, o petróleo, o gás, a energia, o vento, a energia das ondas, tem muita coisa. Então, eu defendo a ideia de que a reforma administrativa ela tem que ser do tamanho necessário para que se possa ter políticas que efetivamente gerem entregas, né? Que gerem entregas boas para a comunidade. Bom, e aí não pensando na questão simplesmente, vamos criar tantos cargos. Não se trata disso. Se trata de a gente poder criar a estrutura necessária para prestar um bom serviço. O outro paralelo, e eu fui prefeito, e eu digo de forma muito clara, se a gente fizer o comparativo com outras municipalidades, na proporção, o Rio Grande sempre teve um número de cargos, comissões bem menor do que em relação a outros municípios. Então, o que eu espero é que, com o passar do tempo, que o resultado seja aquele que eu defendo, que seja um bom serviço público prestado para a comunidade. Bom, e aí isso enseja um outro questionamento. Há muito tempo não se tem o que popularmente se chama de alinhamento das estrelas. Tem Lula na presidência, tem Alexandre em Brasília, tem Haley em Porto Alegre, tem Darlene em Rio Grande, tem o controle maior, majoritariamente, na Câmara de Rio Grande. Isso vai ser bom para a cidade? Até que ponto e como é que a população pode usufruir e participar desse contexto? Rio Grande é uma cidade que, historicamente, tem tido uma manifestação pró às candidaturas. Aqui ganhou o Lula, ganhou a Dilma, ganhou o Tarso, ganhou o Miguel Rosseto, ganhou o Edgar.
Nem sempre foi assim no que diz respeito às disputas locais, né? Mas no campo majoritário, mesmo quando houveram derrotas em termos eleitorais numéricas, Rio Grande sempre teve uma posição em relação aos nomes que eu mencionei aqui. Com relação à prefeitura, nós tivemos 8 anos como prefeito, né? Depois foi para a disputa a Darlene, perdeu, no resultado numérico, perdeu a eleição, não foi uma diferença expressiva, mas agora ganha a eleição, né? Então, a minha expectativa é de que, com o presidente Lula, né, eu, enquanto deputado federal, e não faço só exclusivamente para a questão da Darlene, o prefeito Fábio é testemunha disso, o gabinete esteve sempre muito à disposição da nossa prefeitura, por conta de que eu sou daqueles também que entende, olha, temos diferenças, mas nós temos muita coisa em comum. O que nos é comum e que é muito maior do que as nossas diferenças? É o interesse da nossa comunidade. Então, a gente vai para a disputa eleitoral, passou a eleição, a gente tem que somar. E assim que eu tratei essas questões, não foi diferente com a Paula Mascarenhas, que é do PSDB, meu gabinete também, e outros prefeitos, prefeitos do PL, o meu gabinete tem sido um instrumento de acesso aos ministérios, né? Abrindo portas, é isso? Agora, com relação a Darlene, e hoje, dentro da região aqui, o fato de a gente ter o Nero aqui em São José do Norte, quero estar apoiando também, o próprio Marrone. Eu sou deputado federal da região e o fato de estar em Brasília me permite um acesso aos ministérios, estar mais ligado às políticas nacionais vinculadas a cada um desses ministérios, e penso que esse alinhamento, junto com o Rally, como deputado estadual, a gente vai poder, já estamos e estaremos trazendo coisas boas para o município. Bom, eu preciso interromper aqui. Curto e grosso, Alexandre sonha em um dia, passa no seu coração, voltar a ser prefeito de Rio Grande? Não. Não? Não. Eu penso também que são etapas da vida, né? Eu já fui deputado 2 anos, deputado estadual, no caso. Vereador 2 anos, né? Vereador, fui presidente do Esporte Clube de Rio Grande, não é... Não é pouca coisa, é o mais velho, né? Um pouco da minha calvície também, ser presidente do Clube de Futebol, né? E agora deputado federal. Eu acho que dentro dessa caminhada, mesmo na advocacia, eu fui advogado muito tempo, é difícil trabalhar com a perspectiva, eu vou disputar a deputação federal, mas se não for deputado federal, depois talvez esteja fazendo outras atividades, enfim, mas não... Prefeitura já foram 8 anos e a gente se doa ao máximo, cumpriu uma missão, agora outros estarão nessa disputa. Para encerrar, a gente já está passando um pouquinho, mas é um tema recorrente. Eu tenho conversado com trabalhadores da orla portuária, com sindicatos e tal. E nos últimos dias, conversando com o pessoal dos arrumadores, eu senti neles, assim como senti em outras categorias, uma viva preocupação com relação a essa pretensão que tira o potencial, né, que descentraliza mão de obra, que tira a prioridade de trabalhadores da orla portuária. E aí eles me disseram, olha, o Alexandre está vendo isso de perto em Brasília. E aí eu quero, assim, dá para ter algum alento para alcançar esses trabalhadores? A questão, primeiro, vai requerer muita luta. O que tem aí no cenário? É a tentativa de retirada da exclusividade dos trabalhadores avulsos da orla portuária. O que é uma negação da história. Exatamente, porque aí tu envolve o trabalhador da estiva, os arrumadores, o pessoal de bloco, conferentes, capatazias, são outras atividades que são realizadas e, evidentemente, tu já teve lá atrás uma reforma na legislação portuária, já teve uma retirada de autonomia dos sindicatos na questão da escala, surgiu os órgãos de gestão de mão de obra, o órgão. Aí, de repente, agora eles estão, principalmente o setor patronal,
está querendo fazer um outro movimento que é, digamos, de exclusão dessa mão de obra na ideia de mão de obra privada, cada um contratar o seu. Isso é uma ameaça, isso é nocivo ao interesse dos trabalhadores? É uma ameaça, a gente tem que estar muito vigilante. Desculpa a expressão, a patrola estava tentando passar e houve uma obstrução, houve uma mobilização. Tinha uma comissão que foi formada dentro da Câmara Federal, comissão de notáveis, mas que dentro desse só esse nome já me preocupa. Esse grupo de notáveis, todos eles com uma única visão. Não tinha uma visão contraditória para fazer um bom debate. Né? E isso a gente enfatizou na discussão, nos posicionamos contrários. O ex-presidente da Câmara não encaminhou o projeto de lei que, do meu ponto de vista, estava sendo elaborado a partir dessa construção dessa comissão e que seria, assim, caso fosse o projeto de lei encaminhado, teria muita força para ser aprovado pela composição que nós temos na Câmara Federal, né? E teria retirado a exclusividade dos trabalhadores avulsos e, consequentemente, impactando na vida de milhares aqui de trabalhadores e na vida da comunidade, porque é uma renda que entra na economia local. Os trabalhadores avulsos é uma categoria, são segmentos com uma remuneração Aliás, melhorada. O Porto não funciona sem eles. Mas qual é a ideia? A ideia é tu começar a trabalhar com a contratação privada. O Edson é um trabalhador experiente, ele é dos conferentes, ou ele é da estiva, ou ele é dos arrumadores. Aí eu vou fazer diferente. Edson, eu vou te contratar. Né? Tu não precisa mais passar naquela escala, eu vou te contratar de forma direta. Aí eu vou ter a minha mão de obra, o resto fica fora. Só que aí, em determinado momento, o Edson recebia 6, 7 mil por mês. O Edson, eu vou te contratar, mas tu vai receber 2 e pouco. Aí depois tu termina com aquela categoria, aí depois tu fica... O trabalhador é totalmente controlado por um empregador só. Então, olha, isso não nos serve. O Isso senhor acredita que dá para barrar isso, não? Olha, por hora nós tivemos êxito, né? Porque não foi encaminhado o projeto de lei que era o que nos preocupava. O Edson Costa, repórter, quer acompanhar isso. Nós temos que nos mobilizar para que esse PL não surja. Então, a ideia é essa. Eu penso que a mobilização que foi feita pelas entidades sindicais, eu e outros deputados estivemos atuando nesse debate. A ideia, sim, é de barrar para que esse projeto de lei não seja encaminhado e pelo que ele representa, que é a exclusão de milhares e milhares de trabalhadores dos portos nacionais. Ou seja, muita gente que trabalha há décadas nessas atividades vão ficar à margem, e tudo na visão de geração de pouco emprego e concentração de lucro. Deputado federal Alexandre Lindenmayer, do PT, Partido dos Trabalhadores. Forte abraço, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Nos dê notícia desse braço aí. Tá tranquilo. Ainda de nada tu me perguntou, mas e aí? Não, de nada eu vou começar a treinar pugilismo, fortalecer o braço aqui. Não, brincadeira à parte, mas tô super bem. Muito obrigado pela oportunidade, Edson. Tranquilo. E parabéns pelo programa. Tá bom, um abração aí. E pela equipe também. Não, sem essa equipe aí de ouro, a gente não vai a lugar algum. Obrigado. Deputado Alexandre, muito obrigado. Sempre convidado aqui. Obrigado. O espaço é nosso. Um abraço. Estamos terminando aqui esta edição, esse episódio do Edson Costa Repórter. A missão continua. Um abraço a todos aí. Valeu.